Boa noite. Resolvendo aquele exercício para vocês na lista que vai dar aula de amanhã, né? Dia 26/3. Eu vou ler aqui a questão, mas ela já tá na lista. Eu peço que vocês vão acompanhando pela lista impressa ou pela tela do celular, que às vezes eu não vou focar tão na questão, no texto da questão. Vou explicar mais ela, tá? Então ela diz o seguinte: no programa de produção do próximo período, a empresa Beta Ltda, a limitada, né, escolheu 3 produtos, produto X, Y e Z, né, como mostra o quadro abaixo dos montantes solicitados por unidade de produção. Então aqui diz o seguinte: o produto A, não, o produto X, ele tem um lucro por unidade de 2.100, ele precisa de 6 horas de trabalho, ele precisa de 12 máquinas horas trabalhando, e a demanda é de no máximo 800 unidades. E assim também acontece para o produto Y, que tem ali as suas quantidades, certo? Aí, essa parte aqui, ó, é a parte mais importante do texto, tá? Que diz assim: os preços foram fixados por decisão política e as demandas foram estimadas tendo em vista os preços, tá? Depois, a firma pode obter suprimentos de até 4.800 horas de trabalho durante o período de processamento e pressupõe-se que usar 3 máquinas podem prover 7.000 horas de trabalho. E quer que você estabeleça o programa ótimo, né, de produção para esse período. Então a gente vai fazer um modelo de programação e determinar a função objetivo e qual o ótimo para essa questão. Como aqui ele quer que a gente encontre a questão ótima. E outra coisa, aqui não fala de despesas, tá? Então o meu objetivo não é minimizar. Como ele está falando de lucro, eu quero maximizar. Então eu já sei que o meu objetivo é o max Z. Quero maximizar. Aí eu preciso voltar na questão e verificar aonde diz de receita, tá? E aqui fala do lucro. Ele fala o seguinte: que o produto X tem um lucro de 2.100, o produto Y um lucro de 1.200, o produto Z um lucro de 600. Então vai ficar o quê? Lembrando que X e Y são as quantidades de cada produto. Então se eu fabricar tantos produtos X, se eu multiplicar a quantidade vezes o preço, eu vou saber o lucro geral de cada produto. Então se eu quero acumular esse lucro, é somar o que? 2.100 vezes Y, 2.100 vezes X, 2.200 vezes Y e 600 vezes Z. Então o meu objetivo vai ser o seguinte: é colocar 2.100 vezes a quantidade de X mais 1.200 vezes a quantidade de Y mais 600, que é a quantidade de Z. Então esse é meu objetivo, beleza? Agora está sujeito, a gente pode colocar um SA, que é sujeito a. O que é sujeito? São as limitações e restrições. Olhando para horas de trabalho, cada item precisa de umas horas de trabalho, certo? Tanto o produto X, quanto o produto Y, quanto o produto Z. Precisa dessas questões de horas de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que cada produto, a quantidade, multiplicada por tantas horas, que é 6, cada item fabricado multiplicado por 4 horas de trabalho, cada item multiplicado por 6 horas de trabalho, tem ali uma limitação, tá? Se nós virmos aqui, ó, diz o seguinte: o período de processamento pressupõe-se usar 3 máquinas, né, que podem prover 7.200 horas de trabalho. Então essa multiplicação de cada hora por cada produto não pode passar de 7.200. Então essa é uma restrição, tá? Então o que acontece?
eu vou fazer a primeira limitação, 6 vezes x mais 4 vezes y mais 6 vezes z. Então veja o que eu fiz ali. Eu peguei a quantidade de horas vezes a quantidade de produto. Quantidade de horas vezes quantidade de produto. Quantidade de horas vezes quantidade de produto. Tudo isso vai ser somado. E no geral, não pode ultrapassar. Tá? Ou seja, se não pode ultrapassar, isso vai ser menor ou igual a 7.200 horas de trabalho. Isso eu estou falando das horas de trabalho, certo? Agora, uma outra limitação que a gente tem é o uso das horas máquinas, tá? Então eu tenho cada hora de um produto, certo? Que é 12 horas para o X, 6 para o Y e 2 para o Z. E lá diz o seguinte: afirma, pessoal, 4.800 são as horas de trabalho de um suprimento. Só um minuto. Esses 7.200 são as horas de trabalho das máquinas, tá? 7.200 são as horas de trabalho das máquinas e 4.800 são as horas de trabalho do pessoal. Então aqui esse sujeito, 6x mais 4y mais 6z é menor ou igual a 4.000 horas de trabalho, tá? E olhando agora para as máquinas, né? Porque ele fala hora de trabalho, mas o máquinas veio no início da frase. Então disse que é 12 horas para as quantidades de x, 6 horas para as quantidades de y e 2 horas para as quantidades de z. Tudo isso, então eu tenho 12x mais 12y mais 6z e não pode passar de 7.200. Também olhando para a demanda, vejam que demanda não é limitação, tá? Eu não tenho aqui dizendo quantos produtos vão ser fabricados nos três juntos, tá? Ele só diz que é a demanda máxima, ou seja, eu vou ter aqui dizendo o seguinte, que a quantidade de x é no máximo 800, certo? Então significa o quê? Que x ele é menor ou igual a 800. Beleza? X menor ou igual a 800. O produto y é demanda máxima de 600. Então o valor de y também é menor ou igual a 600. E o valor de z também é no máximo 600. Então eu tenho que o valor de z é menor ou igual a 600. Como o exercício pede, faça apenas a modelagem desse modelo. Então aqui nós temos o seu objetivo, que é maximizar. Então tem o preço e as quantidades de cada um, tá? Então essa aqui é a fórmula. Se você souber quantos x, quantos y e quantos z, você maximiza sua receita. Também sei que as minhas limitações são essas, tá? Aqui são horas de trabalho e hora de trabalho das máquinas. E aqui é a demanda de cada item. Então dentro dessa conta aqui, se fosse calcular, as quantidades do produto Z e produto Y não pode passar de 600. A quantidade do produto X não pode passar de 800, tá? Lembrando que aqui é só modelo. Então nosso modelo é esse aqui, tá bom? A questão 2 diz assim:
Analisando o modelo apresentado abaixo, assinale a resposta correta. Tá? Então eu tenho, aqui está dizendo que é maximizar, e que a receita seria 70x mais 90y. Está sujeito ao quê? Está sujeito a 6x mais 4y maior ou igual a 22, 2x mais 3y maior ou igual a 16, x mais 3x mais 5y maior ou igual a 18. Também disse que tanto x quanto y tem que ser maior que zero. Beleza. Então vamos ver o que pede nas questões. A letra A. O valor do coeficiente y na primeira restrição é 22. Então olha, coeficiente, ele fala coeficiente, é um valor numérico que acompanha a variável. Então, valor numérico que acompanha a variável. Nessa é 6, nessa é 4, nessa é 2, 3, 3 e 5. Ele fala na primeira, certo? A primeira é essa. Vejam, coeficiente de y. Coeficiente de y é 4. Então, a questão A está eliminada. 22 aqui, no caso, não seria um coeficiente, seria a sua limitação de 22 unidades ou quantidade, alguma coisa do tipo. A letra B. Temos um total de 3 restrições. Vejam, eu tenho 1, 2, 3 restrições, certo? Isso aqui é uma restrição. Então veja, eu falar que tudo isso aqui não pode passar de 22, não pode passar de 16, não pode passar de 18. E também tem uma outra restrição, que é que x é maior que zero e y também maior que zero. Então no total eu teria 5, que tem uma opção de ser x maior que zero, y maior que zero, que deu 2, e essas outras 3. Então é 5 no total. A letra C diz, a função objetivo será de minimização? Não, porque no início ele já diz maximizar. Então também elimino a letra C. A questão D diz, a função objetivo tem 3 variáveis de decisão? Sim. Porque as decisões são essas aqui, ó. Eu tenho a primeira situação, segunda e terceira. Essas variáveis de decisão, se vocês olharem, por exemplo, aqui não fala quais são os tipos de mercadorias, né? Mas se a gente levar em consideração a atividade passada, as decisões seriam essas aqui, ó. Um exemplo, horas de trabalho. Um outro exemplo, horas de máquina ou número de pessoas. Isso são variáveis de decisão. Itens que a gente usa para restringir alguma coisa, tá bom? Então, ela tem 3 variáveis que são esses itens, tá bom? Se nós olharmos na questão, essa aqui, ó, de 4.800 horas, questão anterior, estava falando das horas de trabalho. Essa falava do uso das máquinas, certo? Então isso é uma decisão, tá bom? E no geral eram 5 restrições. Então voltando para a questão correta, letra D, tá bom? A questão 3 diz assim, para o modelo apresentado abaixo, assinale a alternativa que indica o valor correto de Z. Então, eu preciso encontrar qual vai ser o max Z, qual o objetivo, qual o resultado desta conta. Só que antes de chegar nela, eu estou sujeito a algumas coisas. Estou sujeito ao quê? Que x mais y seja menor que 5. Que 10x mais 20y seja menor que 80. Que o x seja menor ou igual a 4. E que x e y sejam números positivos. Então vejam, só para começar nessa parte aqui, só diz que o y é maior ou igual a zero. Isso implica em quê? Que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e segue, certo? Para muitos números. Aqui diz também que o x é maior que 0, porém o x é menor que 4 ou igual a 4. Então, para x,
para que ele seja menor ou igual a 4, o que pode é 0, 1, 2, 3 ou 4. Veja que acaba aqui. E para o y, continua. Olhando agora para a parte da conta. Na questão 2, lá diz que 3, x mais y é menor ou igual a 5. A outra, 10x mais 20y é menor ou igual a 80. Então, enquanto eu falava e copiava aqui, eu tenho aqui o meu sistema, certo? Analisando a primeira, veja que eu tenho x mais y, tá? Números, letras sem números. Então é mais fácil eu isolar a variável x ou y, tá bom? Então se é mais fácil eu isolar, então eu recomendo usar o método da substituição. Isolo uma e substituo na outra, tá bom? Então veja, se eu pegar essa aqui, ó, isolar ela, vai ficar assim: x é menor ou igual a 5 menos y. Veja que eu optei em isolar a variável x. Então este resultado eu vou substituir na outra. Então aqui, lembrando que eu tenho a primeira e tenho a segunda. Foi optado em isolar a primeira. Então vou resolver agora a segunda. Na segunda, só olhando para ela aqui, é 10x mais 20y, tá? Então eu tenho 10x mais 20y é igual a 80. Menor ou igual a 80. Então o que eu faço? Eu vou tirar a variável x e vou colocar 5 menos y no lugar. Então vai ficar assim, ó. 10 vezes. Como a variável x ela tem dois valores, eu vou abrir um parênteses aqui e vou colocar lá dentro do parênteses 5 menos y, vou fechar parênteses e vou reescrever o restante da conta. Veja que aqui, ó, se você olhar, comparando a de cima com a de baixo, o que sumiu foi o x, certo? E no lugar dele, coloquei 5 menos y. Por que foi esse valor? Porque foi o valor encontrado na conta anterior, tá? Então eu fiz uma substituição, que é o nome do processo de resolução. Agora, vou fazer aquela coisinha que nós chamamos de propriedade distributiva. Muitos conhecem como chuveirinho. Então eu faço 10 vezes 5, que vai dar 50. 10 vezes y, que vai dar menos 10y. Esses outros aqui, como está fora do parênteses, eu vou só repetir. Então 20y menor ou igual a 80. Agora vejam, eu passo 50 para o outro lado, porque eu vou isolar as variáveis aqui. Então fica menos 10y mais 20y menor ou igual a 80. E esse 50 que estava positivo vai para o outro lado negativo. Então eu tenho 20 menos 10, que vai dar 10y. 80 menos 50, 30. E agora eu passo 10 dividindo. Então eu tenho y menor ou igual a 30 dividido por 10. Veja que o y vai dar 3. Ou seja, o valor de y é menor ou igual a 3. Se eu olhar aqui, ó, aquela hora que nós fizemos os possíveis valores de y, quando ele dizia que o y era positivo, eu tinha vários números que poderiam ser. Porém, ao resolver, eu encontro que o y é menor ou igual a 3. Vejo que as soluções possíveis e aceitas são essas aqui, ó. Então, as minhas possíveis respostas são essas aqui: 0, 1, 2, 3 para y. Agora, eu vou precisar encontrar o valor de x, tá? Então, olhem aqui. Teve uma hora que eu precisei isolar o valor de x. Nessa hora, foi dito que o x era menor ou igual a 5 menos y. Se o valor de y é 3, então quando eu fizer 5 menos 3, vamos descobrir que x é menor ou igual
a 2. Então vejam, quando eu assumo o valor 2 menor ou igual a 2, eu tenho esses valores aqui, ó. Tem esses valores aqui. E daí ele pede que a gente encontre o max, né? Maximizar a maior receita. Vejam que os cálculos que foram feitos disse que o maior valor era 3 e o maior valor era 2. Se a gente olhar para o que pode e o que não pode, eu tenho do 0, 1, 2 ou 3 e o maior é o 3. Eu tenho 0, 1 e 2 e o maior é o 2. Então eu vou pegar justamente esses dois números, tá? 2 para x, 3 para y e vou substituir na conta. Lá do max z diz assim. Lá diz assim, que o max z, né, função objetivo, que é maximizar, é 40x mais 20y. Descobrimos que o x é 2 e que o y é 3. Então, no lugar do x aqui, ó, lá do objetivo, é 40 vezes 2 mais 20 vezes 3. Então, olha, 40 vezes 2 dá 80, 20 vezes 3, 60. E ao somar isso aqui, 140. Então, olhando para as respostas, a minha resposta é a letra B, tá? Então, vocês olhem aqui, vou pegar a próxima questão. Beleza, né? Questão 4. Tá, eu tô passando as resoluções aqui e daqui a pouquinho, quando eu terminar o vídeo, vou tirar foto deles e colocar junto com o vídeo, tá? Na descrição do vídeo vai ter então as fotos das resoluções para vocês acompanhar também. A questão 4 diz assim: a Esportes Radicais S.A. produz paraquedas e asa deltas em 2 linhas de montagem. A primeira linha de montagem tem 100 horas semanais disponíveis para a fabricação dos produtos e a segunda linha tem um limite de 42 horas semanais, né? Cada um dos produtos requer 10 horas de processamento de primeira linha e, enquanto de segunda linha, o paraquedas requer 3 horas e a asa delta 7 horas. Sabendo que o mercado é disposto a comprar toda a produção da empresa e que o lucro pela venda de cada paraquedas é de R$60 e cada asa delta é vendida a 40, encontre a programação de produção que maximize o lucro da Esportes Radicais S.A. e elabore o modelo. Então ele quer ali que apenas que a gente encontre o modelo, tá? Só uma correçãozinha, aqui ficou 40x1 e 60x2, tá? Só que na questão B e na questão E, aqui, gente, é só x, tá? Onde aparece x1 é só x, onde aparece x2 é um y, tá bom? Então aqui, correto, é 40x mais 60y, e aqui também, 40x mais 40y, beleza? Agora a gente vai começar a eliminar essas coisas. Então, lendo o final, disse o seguinte: o lucro pela venda de cada paraquedas é de 60 e cada asa delta é de 40. Então vejam, se eu for maximizar, eu vou chamar aqui, como aparece x e y, o primeiro x e o segundo y, tá? 40. Então eu tenho 60x mais 40y. O que acontece? Eu posso estar me enganando no início em chamar esse aqui de paraquedas e esse de asa delta.
Então, pode ser que você trocou essa ordem e também pode ser que seja o contrário, que possa ser Y, que possa ser X, tá? Então, como você tem o livre-arbítrio de escolher qual letra você coloca, então você também está sujeito a pensar diferente do que a pessoa pensou aqui ao resolver. Então, por exemplo, se fosse por essa eliminação, eu já saberia que essa poderia ser a correta, essa não poderia ser a correta, tá? Partindo por esse ponto de vista. Essa é uma das corretas, que pode ser. Essa também pode ser uma correta e essa não. Então veja, se você partir do pressuposto que você está chamando o X de paraquedas, então você pode ter para marcar letra A, letra C ou letra D. Se você está achando que seria o contrário, que esse é paraquedas e esse é asa delta, então você poderia marcar apenas uma dessas duas. Aí que vai dizer é o restante das contas com as limitações, o que você vai encontrar que vai eliminar, tá bom? Só quero que deixe claro que talvez você coloque aqui desse jeito, talvez você coloque diferente. E se você não encontrar as respostas porque foi trocada a ordem, então você pode mudar as letras também, tá? Você não pode mudar só uma, se for mudar tem que mudar todas. Então, aqui diz o seguinte, eu tenho que a primeira linha de montagem, o texto também traz um pouquinho de confusão para vocês, que uma parte ele fala em texto, né? Primeira linha, e outra ele fala assim, ó, linha 1 de processamento, é a mesma coisa, tá? Então eu preciso saber identificar isso. Então diz o seguinte, a primeira linha de montagem requer 100 horas semanais, certo? Disponível para a fabricação dos produtos, e a segunda linha tem 42 horas semanais. Então vejam, eu tenho os produtos X1 e X2, né, ou X e Y, que são as linhas de produção, tá? Primeira e segunda. Então no caso, como a gente vai estar por uma eliminação, se você pensar o seguinte, eu tenho o primeiro produto que custa 60 e o segundo que custa 40. Então se eu falei no início que aqui era R$60 era o preço de um paraquedas, eu estou dizendo que X é a quantidade de paraquedas. Estou dizendo que Y é a quantidade de asa deltas, tá? Também eu vou pensar assim, cada paraquedas que eu fabricar, eu posso ter ele de 2 chips, né? Ou casa da delta também de 2 chips. Vou ter que verificar o seguinte também, eu tenho algumas limitações que dizem assim, a segunda linha tem um limite de 42 horas semanais. Cada um dos produtos requer 10 horas de processamento na primeira linha, enquanto na segunda o paraquedas requer 7 horas e a delta requer... o paraquedas requer 3 e a asa delta requer 7 horas. Então eu tenho duas frentes, né, de produção, e uma requer menos tempo que a outra, beleza? Então, o que eu vou olhar? Eu tenho ali 10 horas para um item e 10 horas para outro, 7 horas para um, 4 horas para outro. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar os que são comuns. Aquele paraquedas que vai ser fabricado, ele tem uma parte que ocupa as duas linhas de produção, tá? O paraquedas também tem uma parte que ocupa duas linhas, o asa delta também. Então eu vou colocar aqui, talvez fique mais fácil de vocês verem do que na folha, para não ficar balançando tanto, e vou destacar assim, ó. A primeira linha requer 100 horas, certo, de fabricação. A segunda linha é um limite de 42 horas. Então as duas frentes vão ter esses limites, tá? Então é por isso que nas alternativas nós temos aqui 100 e 42, tanto de paraquedas quanto de asa deltas, tá? Também eu vou estar dizendo o seguinte, que cada um dos produtos requer 10 horas de processamento na primeira linha, enquanto na segunda linha, certo? Ele diz o seguinte,
O paraquedas requer 3 horas e asa delta requer 7 horas. Então vejam, ele diz o seguinte, que o paraquedas, que eu estou chamando de X, requer de 3 horas e que a asa deltas requer 7 horas, certo? Aí olhando direito, esse que precisa de 3 horas e de 7 horas é qual linha de produção? É a linha 2, certo? E essa linha 2, ela precisa de um limite, certo? E aqui no texto diz o seguinte, a segunda linha tem um limite de 42 horas semanais. Isso indica o quê? Que ao eu fabricar tantas peças de paraquedas e tantas peças de asa deltas, não pode passar de 42, certo? Então quando eu coloquei que 3 horas de cada paraquedas mais 7 horas de cada asa delta, tudo isso tem que ser menor ou igual a 42. Estou falando isso para os produtos que vão passar na segunda linha. Olhando para os produtos que passam na primeira linha, certo? Aqui diz o seguinte, que a primeira linha de montagem, ela tem 100 horas semanais, certo? E diz que cada produto de primeira linha requer 10 horas de processamento, ou seja, tanto paraquedas quanto as asa deltas precisam de 10 horas. Então, a primeira linha diz assim, é 10x mais 10y, tudo isso não pode passar de 100 horas, menor ou igual a 100, tá? Também pensando, como eu estou trabalhando com produtos, existe uma restrição para dizer que a quantidade de x e a quantidade de y tem que ser maior ou igual a 0, tá? É só uma limitação de estoque. Então, eu estou dizendo que x paraquedas, y asa delta, e agora eu vou comparar com as respostas. Vou colocar do ladinho aqui, e aí nós comparamos juntos. Letra A, eu tenho 10x mais 10y menor ou igual a 100. 3x mais 7y menor ou igual a 42. E que x e y sejam maiores que 0. E o meu objetivo, 60x mais 40y. Então aqui eu já percebi que bateu certinho com a letra A, tá? Então eu iria marcar a letra A. Mas vamos comparar aqui na letra B. Eu tenho 10x mais 10y menor ou igual a 100, certo? 3x mais 7y menor ou igual a 42. Tanto x quanto y são maiores ou igual a 0. Porém aqui, ó, no max, vejo que está trocado, tá? Então, já deu errado aqui. Então, por isso não é a letra B, tá bom? Então, isso aqui, ó, errada. Olhando a C, eu tenho que 60x mais 40y, o max está certo. Olhando as limitações, 10x, 10y menor ou igual a 100, certo? Vejo que aqui eu tenho 3x e 7y. Na letra C aparece 7x e deu diferente do que foi que nós fizemos, tá? Então por isso aqui também não é a letra C, tá? A letra C também diz os critérios de x e y. A gente já viu que é positivo, né? Então ali estaria certo. Comparando a letra D, eu tenho 60x, 40y, também está certo. 10x mais y. Opa, foi encontrado 10y. Tá? Então por esse motivo não é a letra D. E aqui tá 40 e 40, certo? Nós encontramos 60 e 40. Então por esse motivo aqui não é a letra E, tá bom? Então a resposta correta, letra A.
questão 5, ela fala assim: seja o seguinte modelo de PL, né, maximizar o lucro, que é 3x mais 2x mais 3y, que está sujeito a menos x mais 2y menor ou igual a 4, x mais 2y menor ou igual a 6, x mais 3y menor ou igual a 9, e que isso tudo